Bom, gente, diversas mudanças climáticas já aconteceram ao longo da história do nosso planeta. A gente pode se lembrar, por exemplo, das ondas de calor que aconteceram na década de 1980, considerada a década mais quente do século XX. E aí, tem gente que coloca causas naturais como sendo responsáveis por essas mudanças na temperatura. Agora, é inegável que a emissão de gases por parte de equipamentos humanos, por parte de atividades humanas, tem uma contribuição muito grande também para as mudanças climáticas, seja de microclima, seja de mudanças climáticas globais. E aí a gente vai falar então de um gás específico que existe em camadas, de certa forma, elevadas da nossa atmosfera e que é fundamental para a existência de vida na nossa Terra. Que gás é esse? É o gás ozônio. Por que ele é tão importante? O ozônio ele tem a função de filtrar a radiação solar, quer dizer, a radiação ultravioleta, ela é filtrada pelo que nós chamamos de camada de ozônio. Lembrando aqui que a gente tem no entorno da Terra, sobre a superfície terrestre, a gente tem mais ou menos até uma altitude de 16 quilômetros, uma camada da atmosfera que a gente chama de troposfera, e logo depois, seguindo de 16 até 64 quilômetros, uma camada que nós chamamos de estratosfera. Nessa estratosfera não existem nuvens, porque nela não existe vapor d'água. Mas é nessa estratosfera, nas partes mais baixas dessa estratosfera, indo até mais ou menos 36 quilômetros, que nós temos uma camada que concentra esse gás ozônio, que filtra a radiação solar, ela é filtrada por essa camada de ozônio em cerca de 70 a 90%. Se não houvesse essa camada de ozônio, essa radiação ultravioleta atingiria a superfície diretamente, o nível de temperatura seria tão elevado que não poderia haver vida no nosso planeta. E é interessante a gente lembrar que o ozônio, nessas elevadas altitudes atmosféricas, ele é fundamental para filtrar essa radiação. Porém, o ozônio próximo à superfície, em baixa altitude, ele é nocivo aos animais e vegetais, ok? Não esqueçam disso. Bom, então essa camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta. O que está acontecendo? Por que a gente está falando sobre isso em relação a mudanças climáticas? Se ela desaparece, a gente já sabe então que a gente tende a ter menor filtragem desses raios que podem provocar aumento da temperatura da Terra. E aí, o que está acontecendo? Nos últimos anos, tem-se verificado a existência de um buraco nessa camada de ozônio. É como se parte dela deixasse de existir, né? Particularmente sobre a Antártida, e esse buraco na camada de ozônio faria com que a radiação solar penetrasse, então, sem filtro. A principal causa para o buraco nessa camada de ozônio seria a emissão dos gases chamados de CFC, muito utilizado em sistemas de refrigeração, em sprays, aerossóis, né? Esses aparelhos, esses equipamentos utilizam muito o CFC, que significa clorofluorcarbono. Esse clorofluorcarbono em reação química na atmosfera destruiria o ozônio. E aí, ele já teria comprometido de 3 a 4% da camada de ozônio que está sobre a Antártida. Bom, mas na Antártida praticamente não existe aerossol, não existe spray, nem sistemas de refrigeração. Aliás, nem precisa, né? Então, como que esse CFC vai destruir a camada de ozônio sobre a Antártida? Vale lembrar
que a maior parte desse CFC ele é emitido por países mais desenvolvidos economicamente, países mais industrializados, né, que utilizam muita lata de spray, que podem utilizar bastante sistema de refrigeração, né, porque isso custa caro em termos de energia, e que esse CFC ele acaba sendo carregado pela dinâmica de circulação dos ventos na atmosfera, chegando até a Antártida e comprometendo essa camada de ozônio. Bom, não esqueçamos que, além dessa camada de ozônio filtrar a radiação ultravioleta, no sentido de evitar que ela aqueça demais a superfície terrestre, também é muito importante filtrar essa radiação ultravioleta para que ela não seja nociva à nossa pele, né? O raio ultravioleta não filtrado, ele pode ser um sério causador de câncer e pode afetar também algumas espécies animais. Diante desse quadro de perda de um percentual aí da camada de ozônio sobre a Antártida, há uma grande preocupação a nível mundial de diminuir a emissão desse CFC numa clara tentativa de evitar que essa camada se perca ainda mais e que ela possa se recuperar. Talvez o evento mais importante nesse sentido tenha sido o Protocolo de Montreal, onde 24 países se reuniram em 1987 e assinaram um compromisso de diminuir ou substituir o CFC por outros gases que não fossem nocivos à camada de ozônio. Interessante também destacar que essa camada de ozônio, a presença dela e as áreas onde ela é menor ou existe buraco, ela pode ser claramente visualizada através de imagens de satélite. Existem imagens de satélite que mostram a Terra envolta aí por essa camada de ozônio claramente, o que possibilita um estudo maior. Depois dessas medidas adotadas para tentar diminuir a emissão de CFC, há uma expectativa e resultados positivos no sentido de já terem identificado uma recuperação de áreas perdidas na camada de ozônio. Que bom que seguimos assim num caminho positivo, evitando então a perda desse elemento tão importante para a nossa vida no planeta.